todos. Só deixar um aviso na igreja que sábado à noite nós temos encerramento do ano com culto aqui. Tá? Então, só lembrando que sábado nós temos às 7 horas nosso culto de encerramento do ano, culto normal de encerramento, onde nós damos graças a Deus, somos agradecidos pelo ano que terminou. Nós desejamos um culto abençoado a todos. Irmãos, é Natal e lembramos então o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos sejam assim bem-vindos, porque é Natal e é Natal no dia do Senhor. O dia do Senhor lembra o dia que o Senhor ressuscitou, daí ter sido chamado então o dia do Senhor, o primeiro dia da semana entre os cristãos, no início, seguindo até hoje. Assim falamos, é o dia do Senhor, e no dia do Senhor nós estamos comemorando também o nascimento de Cristo, o Salvador. Todos sejam bem-vindos para que juntos possamos, honrando o nome de Deus, estar louvando e adorando a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Como Mateus escreve sobre os magos que seguiram até a manjedoura, e ele então diz: tendo Jesus nascido em Belém, vieram os magos do Oriente e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Assim devemos fazer, cantando então o hino de número 23, Felicíssimo, Contentíssimo. Convido a igreja a pôr-se em pé. Nós vamos continuar louvando a Deus numa oração. Vamos orar. Bondoso Deus, ó Pai eterno, na Tua presença nos colocamos como igreja na manhã deste dia e fazemos assim porque o Senhor nos acolhe, o Senhor tem prazer em receber a adoração do Seu povo. Rendemos-te graças porque temos livre acesso à Tua presença
e é de fato uma ousadia da nossa parte, mas fazemos na mediação de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nasceu na manjedoura, seguindo no desenvolver o seu ministério terreno à cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna que Ele veio trazer. E demos-te graças porque nós temos certeza desta vida, e porque temos certeza desta vida em Cristo Jesus, nós queremos honrar o Seu nome através da adoração dirigida ao Teu trono de graça. E quando fazemos assim, ainda fazemos na certeza de que estamos adorando, glorificando o Teu nome, mas também recebendo favor, recebendo graça, porque Tu és Deus gracioso. Obrigado pelo entendimento da história do cristianismo. Obrigado pelo entendimento da salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos deu a compreensão da Tua intervenção soberana na história, trazendo pela mediação do Teu Filho unigênito esta salvação bendita ao que crê. Louvamos o Teu nome, porque então nós podemos celebrar o Natal, a vinda de Cristo Jesus, numa perspectiva maior, que nos dá o entendimento à Tua palavra, à Tua verdade. Então ajuda-nos, ó Senhor, para que o nosso modo de vida, o nosso estilo de vida, seja sempre uma forma de testificar o nosso crer nas verdades eternas em Tua palavra, entre as quais a vinda de Cristo ao mundo como o Salvador bendito, o Salvador eterno. Queremos então suplicar a Tua bênção sobre o culto nesta manhã. Seja um culto em louvores ao Teu nome, um culto de glorificação a Ti mesmo, um culto voltado tão somente para a Tua glória, mas seja também um culto de edificação espiritual. Que o Teu Espírito Santo presente possa mover os nossos corações, palpitando na nossa forma de vida emocional o desejo de adoração maior, esta adoração entregue a Ti. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 2, de 1 a 12. Selma vai fazer a leitura desse texto da Bíblia. Os magos do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente, ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito e com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amém. Vamos cantar do Inário, o hino de número 19, Vinde cantar. Nós vamos ler a palavra de Deus agora em Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 75, e o presbítero Hans vai fazer esta leitura. Lucas, capítulo 1, versículos 67 até 75. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. Cantemos, irmãos, o hino de número 40, Volta sempre ao mundo. Nós vamos ter um momento de contrição, um momento propício
colocarmos individualmente na presença de Deus em oração silenciosa. É o momento que podemos lembrar das promessas tão ricas que temos nas páginas sagradas do perdão de Deus mediante confissão sincera. E se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. A Bíblia mesmo assevera esta verdade, porque de fato pecamos e precisamos confessar os nossos pecados, não porque nós premeditamos pecar, mas porque somos falhos e pecamos e precisamos falar com Deus, pedir o perdão de Deus. Um momento de oração silenciosa. Oremos assim. Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e misericórdias, na Tua presença, como igreja, nós nos encontramos na continuidade deste culto dirigido a Ti. Neste momento, queremos, reconhecendo-nos a nós mesmos como pecadores, confessar-Te os nossos pecados. Pecamos por omissão, por comissão, pecamos em nosso pensar, em nosso falar, pecamos em nosso agir e pedimos o Teu perdão. Pedimos, ó Pai, a Tua ajuda para que possamos viver sempre uma vida melhor na Tua presença. Sabemos que não somos perfeitos e nem chegaremos neste mundo a sermos perfeitos, mas o Senhor nos convida a viver uma vida dedicada a Ti, sempre uma vida melhorando, uma vida em crescimento em todas as suas áreas e também em nossa comunhão com o Senhor. Então nós pedimos, ó Deus, neste dia que lembramos o nascimento de Jesus naquela manjedoura, pedimos, ajuda-nos para que o nosso viver seja um viver cujo padrão também possa ser compatível com o nascimento, a vinda de Cristo e o seu propósito, que possamos honrar o Natal de Cristo, sempre melhorando a nossa maneira de viver. Pedimos assim a Tua bênção, o Teu consolo, a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda do Inário, o hino de número 34, O Tempo se Cumpriu. Amen.
de Deus e dela extrair algumas lições para a nossa vida neste dia do Natal, lendo Lucas 2, de 1 a 7. Lucas 2, de 1 a 7. Agora nós teremos a participação dos irmãos na leitura deste texto bíblico de Lucas 2, 1 a 7. Nós vamos fazer de forma responsiva. Temos o texto aqui imprimido, lendo em um versículo, os irmãos, o seguinte, de Lucas 2, 1 a 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, a história contada por Lucas, podemos dizer, é única, mas também é inspiradora para todos que creem na grande maravilha de Deus, buscando o pecador perdido, dando assim o seu Filho, único Filho, Jesus Cristo. É dom de Deus. Falar no Natal é falar no dom precioso de Deus, a dádiva de Deus, a graça de Deus, enviando o seu Filho, único Filho, o seu Filho unigênito. Temos no capítulo 1 de Lucas o anúncio do nascimento de João Batista, o precursor de Cristo. Depois nós temos, ainda no capítulo 1, o anúncio também do nascimento de Cristo. Logo encontramos o cântico de Maria e depois o cântico de Zacarias. E agora, então, começando o segundo capítulo do Evangelho de Lucas, nós encontramos a narrativa do nascimento de Cristo, como estamos comemorando hoje, e conforme a narrativa de Lucas, nós podemos ver, irmãos, o cenário aqui do nascimento de Jesus. Sempre quando falamos no Natal e no nascimento, parece que a nossa mente segue tão somente em direção à manjedoura, mas nós temos aqui um cenário, e é um cenário como que revelando em poucos versículos, mostrando sim um plano, mas um plano eterno, um plano do Deus eterno. O que estava acontecendo no mundo nos dias em que Jesus nasceu é algo que, se a Bíblia fala, é porque Deus quer que o seu povo fique sabendo. Então, irmãos, o Natal de Cristo não é uma criatividade do ser humano. O Natal de Cristo não é uma invenção da sociedade, criando uma data para aumentar as oportunidades das festividades, ainda que em festividades religiosas. Não. Lucas nos informa que o imperador, e ele dá o nome aqui deste César, é o Augusto, César Augusto, ele publicou um decreto
E porque ele publicou este decreto, é claro, qual imperador publicando um decreto, quem arriscaria não atender esse decreto? Daí então, mesmo em circunstâncias difíceis, José e Maria foram alistar-se e foram até Belém. Fizeram isto então, atendendo às determinações das leis naquela época. E então Lucas apenas diz: cada um à sua própria cidade, mas ele está falando assim com o objetivo evangelístico. A conotação que ele dá é inteiramente voltada para o reino de Deus. Mas quando ele diz cada um à sua própria cidade, nós encontramos na história este cenário, o decreto de um imperador tendo de ser obedecido era necessário. Maria, então, acompanhar José até Belém, era preciso. Esta de muitos, talvez nem seria necessário, mas José não queria deixá-la em Nazaré. E então perguntamos, diante do texto, mas por que a cidade aqui? Por que Belém? No versículo 4 nós temos a informação que José era da família de Davi. E depois nós vemos no capítulo 2, lá no versículo 11, que Belém era a cidade de Davi. Portanto, José é de família de Belém. José tem sua origem em Belém e precisava dirigir-se até Belém. Mas há algo aqui que nos leva a perceber: a palavra de Deus está sendo realizada, mesmo percebendo ou não o ser humano, todas as determinações, mais do que o decreto de um imperador romano, está aqui em continuidade o plano eterno de Deus, que está dirigindo todas as coisas, fazendo todas as coisas convergir a uma história em que Ele mesmo reina, Deus sendo o Senhor da história. Era em Belém para cumprir a profecia, conforme o profeta Miqueias já tinha falado. Ele escreveu: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, meus irmãos, não é difícil ver que o nascimento de Jesus é, na verdade, a execução de um plano eterno na salvação do pecador perdido, do ser humano que voltou as suas costas para Deus mesmo. E ele fez isto, revelando o seu dom precioso para buscar o pecador que tornou-se inimigo de Deus. Porque quem não crê em Cristo Jesus ainda continua na inimizade com Deus, é inimigo de Deus. Ou crê em Cristo para ser amigo de Deus, ou então continua como inimigo de Deus. Eis o dom precioso de Deus, a vinda de Cristo, no que chamamos de o Natal de Cristo. E nós podemos ver que é assim mesmo. O nascimento de Jesus contou também com pessoas marcadas pela renúncia. O nascimento de Jesus contou com pessoas abnegadas. No 4º versículo, capítulo 2, nós lemos: José também subiu da Galiléia
da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. O texto então está dizendo que saíram de Nazaré, seguindo até Belém. Qual a distância? Aproximadamente 150 quilômetros. Não é tão longe, 150 quilômetros. Não é tão longe para nós hoje, mas para os dias de José e Maria era muito longe. Certamente foram dias e dias de viagem numa estrada, certamente por terrenos íngremes, muitas vezes, conforme aquela região. E a estrada não é uma estrada pavimentada, é uma estrada difícil, inclusive com pedras, areias, para ser trilhada. E o modo de transporte, certamente um jumentinho, algum animal assim. E muitas vezes era difícil ser proprietário também de um animal. Às vezes um casal pobre nem podia ter um jumento. Às vezes precisava juntar 2, 3 famílias para compartilhar, ser sócios de um animal. Então, mas nós imaginamos José e Maria caminhando em direção aqui à Judéia. Ele estava indo para Belém, uma viagem muito difícil, se levarmos ainda em conta que tratava-se de uma mulher em vez de dar à luz. A viagem tornava mais angustiante. A viagem, de fato, ficava mais difícil ainda para José, tendo Maria naquele estado. Quando nós celebramos o Natal de Cristo, irmãos, nós esquecemos desta parte maravilhosa. Nós não levamos em conta esta parte que é elevada demais, é rica na história da vinda de Jesus. O envolvimento de tantas pessoas no cumprimento dessa promessa de Deus, a promessa messiânica, mas pessoas chamadas, porque eram pessoas também que tinham esta característica, pessoas marcadas pela renúncia, pela abnegação. Maria então mostrou-se pronta, a primeira, podemos dizer aqui neste cenário do nascimento de Jesus. Maria, como ela mostrou-se com prontidão, com disposição, quando o anjo anunciou a ela, dizendo que Deus estava chamando ela para ser um instrumento na vinda do Salvador ao mundo. E o anjo explicou todos os procedimentos, como aconteceria. Certamente Maria sabia das implicações dela, uma mulher que não tinha ainda coabitado com homem algum, não tinha casado ainda, não tinha sido consumado o casamento, mas anunciar que estava grávida numa sociedade que ia apedrejá-la. Ela sabia de todas as implicações disso, mas mesmo assim ela falou com o anjo nestas palavras: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. Oh, irmãos, como a igreja tem muito a aprender com Maria. Às vezes a igreja fica emperrada, não vai nas suas programações do anúncio do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Às vezes a igreja vai se mostrando, dizendo: mas nós somos o sal da terra e luz do mundo. E o sal vai ficando insípido, vai perdendo o sabor. Mas não é o caso de Maria. E creio que ela é mencionada aqui por Lucas e pelos evangelistas.
como a encontramos nas páginas sagradas, para ter assim esta exortação para nós, a igreja hoje. Como podemos aprender com Maria tamanha disposição, dadas as implicações no quadro de vida, naquele cenário? Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra, não a minha vontade, ela não disse. Ou podemos negociar, quem sabe? Não, mas a tua palavra se cumpra em mim. Ainda, irmãos, Lucas nos mostra algo essencial aqui do Natal de Cristo. É que no seu nascimento, Cristo se identifica conosco. Curioso, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele fala a respeito de Jesus, quanto fala sobre Jesus. Mas aos Filipenses, ele diz que Jesus, sendo Deus, o apóstolo Paulo diz assim, sendo Deus, tornou-se em semelhança de homens. É a forma como Paulo escreve no que João diz, o verbo se fez carne, e Lucas está escrevendo o nascimento de Jesus. Sim, ele diz que Deus então tornou-se em semelhança de homens. E Lucas mostra aqui Cristo identificando-se conosco já no seu nascimento. O Filho de Deus nasceu, e nasceu de forma simples, nasceu de forma humilde. Olha, irmãos, que Jesus começa a identificar-se conosco já nas privações, porque José procurou uma hospedagem razoável na cidade, mas a Bíblia está dizendo, não havia lugar para eles na hospedaria, no 6º e 7º versículos. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Manjedoura, Lucas está falando somente assim, e deitou numa manjedoura. O que temos aqui, muitas vezes no cenário do Natal, somente a manjedoura, lugar onde se colocava a ração dada aos animais. Mas por se tratar de manjedoura, é que se entende que Jesus nasceu no estábulo. Ele não está dizendo que Jesus nasceu no estábulo, mas porque foi colocada numa manjedoura, então o leitor obviamente vai concluir, logo nasceu no estábulo. Mas pode ser num lar muito pobre, onde animais compartilhavam do mesmo teto com a família. Nós vimos isto na leitura de Mateus, onde os magos foram adorar Jesus, dizia eles, entrando na casa. Então, da ideia de uma casa aberta, às vezes, alguma área, e então era compartilhado ali animais que eram tratados ali, e a casa separada, algum cômodo, alguma coisa assim. Poderia ser uma casa estábulo, vamos dizer assim, onde a família compartilhava a moradia ali com os animais. De qualquer forma, o quadro aqui tem o propósito de revelar a pobreza e, sobretudo, a rejeição do Filho de Deus. Este é o propósito. Não havia lugar na hospedaria. Não, aqui não. Está revelando, sim, a pobreza e a rejeição. Se José e Maria, irmãos, concluindo aqui, se José e Maria estavam a serviço de Deus, vem logo a pergunta: por que Deus não mudou a sorte? Sendo Deus poderoso que é, por que não mudou
a sorte desse casal. Não é assim que nós oramos? Oh, eu sou crente em Cristo Jesus, eu creio em Cristo Jesus, eu vou aos cultos, eu vou à escola dominical, a minha vida inteira é de dedicação, e agora estou passando por problema tal, problema isso, problema aquilo, e como pode ser assim? Porque Deus não muda a sorte do casal, porque eles estavam cumprindo exatamente o propósito de Deus. Esse é o nosso equívoco ainda hoje quanto ao propósito de Deus. Achamos que para cumprir o propósito de Deus precisamos mostrar uma vida próspera neste mundo, mas não é assim. O que Deus nos ensina no Natal é bem diferente. Em realizações um tanto mais significativas, Deus pode nos levar também a um lugar que pode ser comparado, ou a um tempo da nossa vida Ele nos deixar também no estábulo. Ele pode fazer assim, porque Ele é Deus. Nós não cremos em Deus, nós não confessamos Deus, não cremos que Ele é soberano, que Ele governa todas as coisas, que Ele sonda os corações. Não cremos nisso? Jesus nasceu no estábulo, era propósito de Deus, e Ele conduziu todas as coisas para acontecer assim em Belém, em algo que mostrasse que Ele é rejeitado. E João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, é melhor estar no estado, com a vida em Cristo Jesus, do que fora do estado, também sem Cristo Jesus. Que possamos, irmãos, na continuidade das nossas celebrações do Natal, fazer com mais precisão, entendendo mais o que estamos de fato celebrando. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 47, Feliz Natal, Feliz Natal, 47. Feliz
ofertas. Convido a igreja a pôr-se em pé, nós vamos orar, impetrar a bênção, encerrar o culto com a minha bênção. Deus eterno, Pai poderoso, Deus soberano, encerrando este culto, nós nos voltamos em oração para a Tua glória, para expressar-te, Senhor, a nossa gratidão. O Senhor está conosco, nós temos a certeza da presença do Teu Espírito Santo nos dirigindo, propiciando bênção, dando o aprendizado certo da Tua palavra. Nós somos-te agradecidos, ó Pai, porque nós podemos atender o Teu chamado em Cristo Jesus para, com uma vida caracterizada pela abnegação, pela renúncia, servirmos o Teu propósito na proclamação da mensagem da Tua palavra ao mundo que nos cerca. Somos-te agradecidos, ó Pai, porque é o Senhor mesmo que vai tornando a nossa fé mais robusta, a nossa fé firmada em Ti, nos Teus propósitos, os Teus propósitos e os Teus desígnios para conosco. Somos-te agradecidos, porque mesmo vivendo num mundo de insegurança, o Senhor nos propicia a segurança da vida, porque a vida que o Senhor propicia está em Cristo Jesus. Louvamos-te, ó Pai, por tão grande dádiva, o Natal de Cristo. E pedimos, estejas abençoando as famílias do Teu povo, não só da Tua igreja neste lugar, mas a Tua igreja espalhada sobre a face da terra, neste dia em que se comemora o Natal de Cristo, em que a nossa mente segue sempre em direção às Tuas dádivas, o Teu grande amor para conosco. Pedimos, ó Pai, fortaleça então as famílias do Teu povo, para que sejam famílias neste mundo, famílias que possam testificar o Teu Evangelho Santo, comunicando assim o Teu propósito para a vida, e que a Tua igreja possa ser encontrada como igreja fiel à Tua palavra, fiel a Ti. Receba, ó Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Atenda às nossas súplicas, pois fazemos na mediação de Cristo, o nosso Senhor e Salvador eterno. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.